Boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus continuem no coração de cada um de vocês. Amém? É bom estar aqui mais uma vez. É bom estar aqui celebrando junto com os irmãos, se alegrando com os irmãos por essa festa tão maravilhosa, por esse dia especial na vida desta igreja, e eu me sinto honrado por fazer parte dessa festa. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque eu sei que foi Ele quem preparou tudo, e agradeço ao pastor Edson e à amada igreja pela confiança em nos convidar. Agradeço a todos. Que Deus continue abençoando todos vocês, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Os irmãos, na medida que forem achando, vão ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 15. Carta de Paulo à igreja em Filipos, capítulo de número 2, os versículos de 1 a 15. E esse, a exemplo do texto que pregamos pela manhã, é um texto bem conhecido da igreja do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, ela é tão boa, que ela se renova a cada manhã. Todas as vezes nós ouvimos e nós aprendemos sempre novas lições da palavra do nosso Deus. Basta estar com o coração aberto, disponível para receber essa palavra. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. E eu vou esperar. Vou esperar para que todos achem, para que a gente leia juntos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 15. Vamos ler? Diz assim a palavra do nosso Deus: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais semelhante, para que tenhais, semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de acordo de uma só mente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada um também para as coisas que é dos outros. Que haja em vós a mesma mente, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e as que estão na terra e debaixo da terra, e para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre o qual resplandeceis como luzes no mundo. Oremos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que já ouvimos nessa noite. Obrigado pela tua palavra que já foi cantada aqui, ó Deus. E nós podemos te louvar, nós podemos agradecer e engrandecer ao teu nome, Senhor.
Obrigado por esta igreja. Obrigado pelos ministérios, ó Deus, dessa igreja. Obrigado pelo ministério Nação da Cruz. Obrigado por tudo, Senhor. E ainda continue falando aos nossos corações por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, carta de Paulo aos Filipenses. Filipos foi uma cidade onde Paulo foi pregar o evangelho, e ele foi direcionado para pregar o evangelho nessa cidade pelo Espírito Santo de Deus. Não era desejo, não era plano de Paulo ir para Filipos. Paulo queria ir para a Ásia. Isso está registrado lá em Atos. Mas o Espírito Santo de Deus o impediu. E apareceu ali um anjo do Senhor dizendo: passa a Macedônia, para que ele fosse pregar em Filipos, para que ele fosse iniciar ali a pregação do evangelho, um território que hoje nós conhecemos como a Europa. Começou a pregação do evangelho ali em Filipos, na casa de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Paulo ali começou a pregar o evangelho naquela casa, anunciar a palavra de Deus para aquela família. Paulo começou ali a pregar a palavra do Senhor, e ao pregar a palavra do Senhor, isso incomodou o inimigo das nossas almas, que tentou impedir que Paulo pregasse o evangelho ali. Foi em Filipos que Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação, e ao expulsar o espírito de adivinhação daquela mulher, Paulo foi perseguido pelos donos daquela mulher. Eles tinham ela como um objeto, uma propriedade, onde eles ganhavam dinheiro com a adivinhação daquela mulher. E Paulo libertou aquela mulher através do poder do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo expulsou aquele demônio que aprisionava aquela mulher, e aqueles homens que utilizavam daquela mulher ali como um objeto ficaram terrivelmente perturbados e tentaram prender Paulo de qualquer forma, acusaram Paulo de ser um perturbador. E Paulo foi preso de fato, foi chicoteado, Paulo foi perseguido, e Paulo estava preso. E foi nesse momento que Paulo e Silas foram presos, e nós conhecemos muito bem que eles ainda ali presos, numa condição que não era favorável. Às vezes nós esperamos condições favoráveis para louvar ao Senhor. Às vezes nós esperamos momentos bons para abrir os nossos lábios e louvar ao nosso Deus. Mas Paulo e Silas estavam louvando a Deus dentro da prisão, aprisionados ali. E olhe que não era uma prisão qualquer. Eles estavam presos os pés e as mãos, e ainda tinha grades fechadas. Dentro de uma masmorra, um lugar sombrio, um lugar frio, um lugar escuro, um lugar que ninguém desejaria estar, e muito menos estar louvando a Deus em um lugar como esse. Foi em Filipos, e Paulo, pregando o evangelho, foi preso porque estava pregando o evangelho. Ele poderia questionar a Deus: mas Senhor, por que eu estou aqui? Eu estava fazendo a tua obra, eu estava cumprindo o ID, eu estava anunciando a palavra, libertando os cativos, estou agora preso. Mas ele não faz isso. Ele louva ao Senhor, ele engrandece ao Deus Criador dos céus e da terra. Paulo entendeu muito bem que servir a Deus independe das circunstâncias, e ele vai falar isso no capítulo 4, a partir do versículo 10. Aprendi a viver contente em qualquer situação, seja na fartura ou na necessidade, eu louvo ao Senhor. E o versículo 13, que as pessoas na maioria das vezes utilizam de forma errada, fora de contexto, né? Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo quer dizer que eu posso passar por aflições, eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por momentos bons e ruins, porque eu tenho quem me fortaleça. Eu tenho quem me fortaleça. O Senhor nos fortalece, queridos, para que a gente continue rompendo em fé. O Senhor nos fortalece, e Paulo foi fortalecido pelo Senhor ali em Filipos para continuar pregando o evangelho. E o Senhor o liberta. Na hora que ele estava louvando, houve um terremoto e o Senhor o libertou. E foi em Filipos também que o carcereiro se converteu ao Senhor Jesus. Foi em Filipos que, por meio daquele momento, daquela circunstância, daquela situação em que Paulo estava ali preso, que o Senhor utilizou aquele momento para salvar uma família,
A família do carcereiro foi salva porque Paulo e Silas testemunharam que eles de fato eram servos do Senhor Jesus, que eles não estavam servindo ao Senhor Jesus por causa das bênçãos, apenas quando tudo estava bom, mas eles serviam em espírito e em verdade. E nós também devemos servir em espírito e em verdade. É em Filipos também que Paulo prega o evangelho para várias pessoas e deixa ali uma igreja estruturada, uma igreja doutrinada, uma igreja fiel, uma igreja que pregava o evangelho, que Paulo chega a elogiar aquela igreja. Mas havia problemas também na igreja de Filipos. Havia problemas naquela igreja. E Paulo escreve, queridos, esse capítulo 2 para dizer: irmãos, se de fato vocês consideram o evangelho que receberam a partir de mim, que eu recebi de Jesus, Paulo ele faz muita questão de dizer isso, que nada do que ele ensinava, nada do que ele pregava, nada do que ele dizia vinha dele mesmo. Ele sempre dizia: eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei. E essa é a missão do pregador, do pastor da palavra de Deus. Ele precisa falar aquilo que aprendeu de Jesus Cristo. Ele não deve incrementar, ele não deve falar para agradar aos ouvidos, ele não deve procurar ser politicamente correto, para não querer desagradar a algumas pessoas. Ele precisa falar que o pecador é pecador, precisa se reconhecer como pecador e precisa se arrepender. E precisa converter-se a Jesus Cristo, que nos salva de todo pecado. Paulo fazia isso, ele aprendeu de Jesus Cristo e ele ensinava. E aquela igreja que estava ali estruturada, estava passando por alguns problemas, de divisões, de dissensões, de disse-me-disse. Alguns irmãos estavam disputando ali quem era melhor. Havia duas irmãs que eram líderes da igreja, Evódia e Sintique, que elas não estavam entrando em acordo, estavam uma querendo ser melhor do que a outra. E Paulo escreve esse capítulo para chamar a atenção. Mas havia também interferências externas, havia filosofias vãs, havia ensinamentos errados que estavam entrando dentro da igreja, e Paulo combate esses ensinamentos errados. Paulo disse que a igreja, versículo 15, eles deveriam estar sendo irmãos. Paulo faz questão de lembrar isso, que a igreja deveria estar sendo inocente a cada dia, irrepreensível. A igreja deveria viver de uma forma em que as pessoas não tivessem nada de acusar contra aquela igreja, contra aqueles irmãos. Então, como ser uma igreja relevante em meio a uma geração corrupta? A geração de Filipos, a geração em que a igreja de Filipos estava inserida, aquele contexto era um contexto terrível. É um contexto de filosofias erradas, de ensinamentos errados, de religiões pagãs, de corrupção. A corrupção ela está no mundo há muitos e muitos anos. A gente fica triste, a gente fica questionando como é que pode as pessoas se corromperem tanto como se corrompem nos dias de hoje. Não é verdade? Brincar com a desgraça humana, conseguir corromper-se, conseguir envolver corrupção em meio à situação de saúde, desviar dinheiro de saúde. A gente fica questionando, mas tudo isso já existia. A corrupção por causa do pecado, tudo mal, tudo de ruim já existia, e Paulo combate. E ele disse que os irmãos da igreja de Filipos, os irmãos das nossas igrejas atuais, da Igreja Batista Nova Jerusalém, Araci, nós cristãos precisamos ser irrepreensíveis. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: ali sim, vai um servo do Senhor Jesus. Como a mulher fez com o profeta do Senhor. Tenho percebido que esse homem que passa aí é um homem de Deus. É um homem de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: tenho percebido que esse crente, que essa crente, que os crentes da Igreja Batista Nova Jerusalém são servos do Deus Altíssimo, irrepreensíveis, não se vendem à corrupção, não se vendem ao pecado, não se deixam ser levados
pelo que esse mundo ensina, pelo sistema desse mundo. Sistema esse que inverte os valores. O que é certo é errado e o que é errado é certo. Se você estiver hoje nesse sistema desse mundo, fazendo tudo errado, tudo certo, você é considerado o errado. Eles acham que você tem que fazer as coisas como eles querem ditar, como eles dizem que tem que ser. Mas nós, irmãos, precisamos ser irrepreensíveis. Versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Sinceros, deve haver verdade em nós. Nós precisamos ser sinceros. A origem dessa palavra sincero tem duas vertentes. Uma delas é que as pessoas que iam representar nos teatros usavam uma máscara feita de cera. Quando eles estavam ali, eles estavam representando, não eram eles mesmos, mas quando eles saíam dali, eles tiravam a cera, eles estavam sem cera, eles eram realmente quem eram. E a outra vertente diz que algumas pessoas que fabricavam vasos de barro, alguns desses vasos se rachavam e eles cobriam com cera para enganar as pessoas que iam comprar. Mas quando esses vasos eram expostos à luz do sol, a cera derretia e mostrava realmente o que era aquele vaso. Nós precisamos ser sinceros, verdadeiros. Nós precisamos ser crentes aqui no templo, na igreja, o lugar onde nós escolhemos para adorar ao Senhor. Precisamos ser crentes em casa. Em casa talvez seja um dos lugares mais difíceis da gente ser crente, não é verdade? As pessoas nos conhecem, sabem quem nós somos. É difícil colocar uma máscara dentro de casa, na faculdade, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança. Precisamos ser sinceros, verdadeiros. Precisamos mostrar realmente quem somos. Precisamos. Paulo está chamando a atenção à igreja de Filipos para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis diante de uma geração corrupta. Inculpáveis, a palavra de Deus diz lá em Romanos 8 que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos inculpáveis, o Senhor tirou a nossa culpa. O Senhor morreu na cruz do Calvário para levar os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, quando arrependidos chegamos aos seus pés, confessamos os nossos pecados, a nossa culpa é tirada. Nós somos inculpáveis, irmãos, não pelo nosso próprio mérito, não pela nossa própria força, mas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado, que nos torna inculpáveis, que nos justifica, nos torna justos. Nós precisamos, nós necessitamos, e o mundo clama por crentes, por discípulos. Falamos pela manhã sobre discípulos, por homens e mulheres, por cristãos de verdade, por cristãos que fazem a diferença. Nós precisamos. Há uma geração corrupta, há um sistema corrupto que gera esse mundo. Jesus Cristo disse que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós não temos que esperar nada mais desse mundo. Eles tentam nos ludibriar, eles tentam nos fazer achar que eles gostam ou valorizam o cristão, a igreja. E a igreja, infelizmente, muitas igrejas têm caminhado por um caminho de querer aplausos do mundo, de querer ser aplaudida pelo mundo. Mas como esperar aplausos de um mundo que matou o nosso Salvador? Como esperar aplausos de um mundo em que Jesus disse que odiou a Ele e que nos odiaria também? Jesus Cristo disse: o mundo vos odeia, mas primeiro odiou a mim. O sistema desse mundo, muitas vezes, tem tentado entrar dentro das nossas igrejas para tentar mudar princípios e valores que são inegociáveis.
princípios e valores que são inegociáveis, e infelizmente tem muitos crentes se deixando levar por isso. Nós precisamos ser irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis diante dessa geração perversa. Precisamos enfrentar o que for preciso para continuarmos fiéis. Precisamos enfrentar o que for preciso para continuar vivendo os princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina e que nós entendemos que são normas, que são ensinamentos para a vida. Viver a santidade, viver esse processo de santidade que o Senhor deseja, isso desde o Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo 20, versículo 7, o Senhor chama o povo a viver em santidade e diz: sejam santos, porque eu sou santo. A palavra santidade quer dizer separados do mundo que é corrupto, separados do mundo que jaz no maligno, separados desse mundo que vai de mal a pior, e para estar a cada dia sendo irrepreensível, sincero, inculpáveis, nós precisamos de Jesus Cristo. Sem Ele não temos como viver esse processo. Nós precisamos, queridos, entender que, como o apóstolo Paulo orienta aqui, que Jesus Cristo é o exemplo. Jesus Cristo é aquele que nós precisamos olhar todos os dias para Ele. O autor aos Hebreus, capítulo 12, vai dizer: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, deixamos para trás todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos continuar nessa caminhada. São 17 anos de luta, são 17 anos de vitória, são 17 anos de renúncia, são 17 anos em que Jesus esteve sendo prioridade na vida de vocês e precisa continuar sendo, para que vocês continuem sendo irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis diante de uma geração corrupta. Que essa igreja continue olhando para Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter o mesmo pensamento que Jesus Cristo tinha. Nós precisamos ser humildes como Ele foi. E Jesus Cristo nos chama, lá em Mateus 11, a partir do versículo 28, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender com Jesus Cristo. Precisamos olhar mais para Jesus Cristo. Às vezes nós somos como Pedro. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele pediu que estivesse indo até Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava indo firme, não afundou. Mas quando ele começou a olhar para o vento forte, quando ele começou a olhar para as ondas grandes, quando ele começou a olhar para a tempestade, quando começou a olhar para os problemas, ele começou a afundar. Às vezes nós tiramos os olhos de Jesus Cristo. Às vezes nós paramos de olhar no meio da caminhada, paramos de olhar para Jesus e olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades. Os problemas, as dificuldades sempre virão. Jesus Cristo diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo disse também que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo nos chama a cada dia a aprender dele, a olhar para ele, autor e consumador da nossa fé. Olhar para ele todos os dias, seguir a ele, seguir os passos de Jesus. Houve um livro que depois foi transformado em filme, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Foi um exercício que um pastor fez com a sua igreja, para que os crentes daquela igreja, em tudo que fossem fazer, em tudo que fossem pensar, em tudo que fossem projetar, a partir daquele momento, eles pensassem dessa forma: se fosse Jesus em meu lugar, o que ele faria? No momento em que eu sou tentado a me corromper, no momento em que eu sou tentado a fazer algo de errado, se fosse Jesus em meu lugar, o
que ele faria. Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo. É onde nós encontramos o exemplo para a nossa vida, todos os dias. E a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Tem gente que não gosta de regra, tem gente que não gosta de normas, né? Eu ouvi outro dia uma pessoa dizer que um parente dela disse que não ia para a igreja porque tinha muitas regras, que não tinha condições de seguir aquelas regras todas. Mas nós seguimos regras para tudo. Se você vai fazer um bolo, você tem que seguir regras, não é verdade? Porque se você não seguir, não sai bem feito. Nós às vezes inventamos desculpas para não servir ao Senhor. Mas a palavra de Deus, as normas, os ensinamentos, os mandamentos são para vida, para a nossa vida. Nós às vezes enxergamos os ensinamentos, os mandamentos, as regras como um peso, né? É um peso muito, é um fardo muito pesado para carregar. Mas tudo isso é para que a gente viva melhor. É semelhante a usar um capacete, a usar o cinto de segurança, né? Tem muita gente que usa, não é para se proteger não, é para não ser multado, não é? Mas aquilo ali é para proteger. Os ensinamentos da palavra de Deus também não é para nos punir, não. É para nos proteger, é para nos ensinar, é para que a gente viva uma vida melhor aqui nessa terra. A terra já está cheia de pessoas ruins, a terra já está muito cheia de pessoas corrompidas, o pecado já tem dominado essa terra. Mas há aqui um livro, um manual de instrução, em que nós precisamos olhar para esse manual e seguir os ensinamentos desse manual. Tem muita gente que diz que ama a Jesus, mas não segue os ensinamentos da sua palavra. Mas o próprio Jesus disse: se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Se você ama a Jesus, se nós amamos a Jesus, nós precisamos em todo tempo guardar os seus mandamentos, só observar e os cumprir. Nós precisamos, para que possamos ser irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis em meio a essa geração corrupta. Que essa igreja continue sendo uma igreja relevante aqui na cidade de Araci, referência. Que essa igreja continue sendo irrepreensível, sincera, inculpável diante de toda essa sociedade. Que o Espírito Santo de Deus continue capacitando todos vocês. Que a palavra de Deus seja de fato regra de fé e prática. Que vocês continuem servindo ao Senhor e multiplicando discípulos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus continue abençoando a todos vocês. Pastor Edson, muito obrigado mais uma vez. Igreja do Senhor Jesus, muito obrigado. Foi um prazer conhecer mais uma comunidade do Senhor Jesus. Foi um prazer conhecer vocês. Espero voltar aqui em outro momento para juntos louvarmos ao Senhor mais uma vez. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigado e que Deus continue vos abençoando.